Olá, povo católico. Blasfêmias, uso do nome de Deus em vão, profanação de dias santos, como no caso aí domingo, dia do Senhor, nudismo, pessoas andando praticamente que sem roupas, embriaguez, pessoas drogadas, roubo, assalto, adultério, fornicação, relações sexuais antinatural, homem com homem, mulher com mulher, homicídios. Esse ambiente que não passa de um lamaçal de porcos é considerado como locais de alegria pelos escravos das paixões carnais. E o pior é que organizações ditas católicas, entidades católicas, fazem também um blasfemo carnaval cristão, como se houvesse união entre luz e trevas. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, deixa isso claro. As obras da carne são esta: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, mas o que é todas essas obras das carnes que nos condenam a não entrar no reino de Deus? O que é disso aí que foi dito que não acontece no carnaval? O que eu acho interessante é que nesse tempo de apostasia, pessoas que se dizem católicos frequentam esses ambientes onde Deus ele é ultrajado. Deus ele é massacrado de todos os lados com todo tipo de pecado, como já foi dito aqui. E tem católicos que na maior cara de pau, no maior cinismo, frequentam esses locais e ainda dizem: eu vou para dar testemunho. O nível que chegou. Agora, o que eu acho interessante, ninguém frequenta locais onde as pessoas que elas amam estão sendo ofendidas. Quando as pessoas que amamos é ofendida, nós tomamos as dores e não vamos entrar naquilo, né? Quando alguém que a gente ama é ofendido injustamente, a gente toma as dores. Uma pessoa que se diz católica e frequenta um ambiente onde todo tipo de nojeira pecaminosa está acontecendo, é porque ela não toma as dores de Deus. Simples assim. E no maior cinismo do mundo ainda fala: não, eu vou para dar testemunho. Testemunho de quê, para quem? As músicas tocadas no carnaval são músicas corrompidas. As músicas, elas têm um poder sobre nossa alma, de moldar nossa alma. As músicas que tocam no carnaval são músicas que nos afastam de Deus pela própria natureza da música. São músicas que colocam o ser humano em dois estados, ou no estado emocional, são músicas que mexem profundamente com nossas emoções. Ora, se o que nos faz a imagem de Deus é sermos racionais, quanto mais preso ao nível emocional, mais o homem está afastado de Deus. Segunda característica dessas músicas agitadas que são tocadas no carnaval, essas músicas são agitadas não é por coincidência. São músicas agitadas justamente para despertar em nós todo um lado animalesco, todo um lado bestial. E quando a gente olha o carnaval,
Não é exatamente isso que a gente consegue ver? Qualquer pessoa que tem olhos para ver e bom senso para admitir o que está vendo, a gente vê que ali é um lamaçal de imundícias ali que acontece. Todo tipo de pecado que foi aqui citado acontece ali. Profanação de dia santo, nudismo, embriaguez, roubo, adultério, fornicação, sexo antinatural, gente drogada, homicídio. Tudo acontece em um ambiente. E o mais interessante, as pessoas conseguem dizer que um ambiente desse é um ambiente de alegria. Um ambiente onde até a própria integridade física de quem está ali está ameaçada. Só uma pessoa que perdeu totalmente a noção da fé ou nunca teve a fé para se sentir bem em um ambiente desse. E o católico ele tem que estar muito mal formado, né? Que não é novidade isso, né? E o que é pior, essas músicas que destroem a nossa natureza são colocadas em retiros católicos também. Eles acham que vão pegar uma letra religiosa, eles vão pegar toda aquela sonoridade, colocar uma letra que fala de religião e pronto. Como se luz e trevas pudessem entrar em harmonia. Os ritmos dessa música, a execução dessas músicas, naturalmente ela não tem como você ser colocada letras religiosas. Porque essa natureza musical, ela é profana. Você não pode usar algo profano para agradar um Deus que é sagrado. Até existem músicas profanas que são devidamente ordenadas. Mas não é o caso dessas daí. São músicas agitadas. Essas músicas elas colocam o ser humano em estado de emotividade. É por isso que acontece tanta briga, é por isso que acontece tanta discórdia, tanta desunião. O ser humano movido por emoções à flor da pele. Essas emoções, quando são ativadas pela agitação da música, ela tira o ser humano do polo racional. O ser humano vira um ser animalesco e aí todo esse tipo de crime, todo esse tipo de pecado acontece nesses locais. Não tem como uma pessoa que diz amar a Deus se sentir bem em um lugar como esse. Ou ela não ama a Deus, ou ela é indiferente às ofensas que Deus sofre quase que o tempo inteiro nessas festas. Repito, a pessoa se dói, a pessoa ela compra a briga de outras pessoas que elas amam por ser ofendidas, quando são ofendidas. Agora Deus não, Deus não tem problema nenhum não. Podem ofender aí à vontade e eu ainda estou me divertindo também. É sempre bom lembrar do que a gente reza no Pai Nosso. Não nos deixe, a gente pede a Deus, não nos deixeis cair em tentação. E nós mesmos, com nossa própria perna, vamos para um lugar desse tipo, sem o menor peso na consciência. Sim, frequentar esse tipo de locais, sim, é pecado mortal. Ouvir esse tipo de música, músicas que provocam apenas espírito de sensualidade, por isso nesses locais está todo mundo seminu, o espírito de sensualidade que essas músicas provocam é o que leva quantas relações ali sexuais, quantas fornicações acontecem em um lugar desse, quantas relações entre homens e mulheres que nem sequer são casados acontecem nesses locais, quantas relações antinaturais de homem com homem, mulher com mulher não acontecem nesses locais. Tudo com essas músicas com pano de fundo, músicas que são excitantes, músicas que provocam euforia. E é essa euforia que erroneamente é chamado de
alegria por essas pessoas. O carnaval é um tempo infelicíssimo no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm a rédea solta para a perdição, dizia o santo São Vicente Ferrer. Estou fazendo aqui citações de alguns santos católicos sobre o carnaval, santos que são modelos para nós. Mas quem frequenta essas festas tem os patrocinadores da destruição moral e social como ídolos ainda, né? Esses artistas que executam essas coisas são chamados ainda de ídolos e são venerados e têm milhões de seguidores. Católico não, católico de verdade, ele tem os santos como referência. Porque o católico de verdade, ele sabe que a razão de existir dele nesse mundo é buscar a salvação da alma. E não tem exemplo melhor do que aqueles exemplos que a igreja nos dá como modelo por terem se salvados. Numa outra vez, agora já é uma citação de Santa Margarida Maria Alacoque. Numa outra vez, no tempo de carnaval, apresentou-se-me após a Santa Comunhão sob a forma de Ecce Homo, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. O sangue adorável corria de toda parte, dizendo com voz dolorosamente triste: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora. Nosso Senhor falando a Santa Margarida no período de carnaval. E olha que há algumas centenas de anos atrás, né? Não tem nenhuma comparação com as coisas de hoje, né? Mas só para você ter uma ideia. O servo de Deus João Folínio dava ao carnaval o nome de colheita do diabo. Santa Catarina de Sena, referindo-se ao carnaval, exclamava entre soluços: ó que tempo diabólico! São Carlos Borromeu dizia: jamais podia compreender como cristãos podiam conservar este perniciosíssimo costume do paganismo. Santa Teresa dos Andes escreve: nestes 3 dias de carnaval tivemos o Santíssimo exposto desde a 1, mais ou menos, até pouco antes das 6 da manhã. São dias de festas e ao mesmo tempo de tristeza. Podemos fazer tão pouco para reparar tanto pecado. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: não é sem razão mística que a Igreja propõe hoje à nossa meditação Jesus Cristo, predizendo a sua dolorosa paixão. Deseja a nossa boa mãe que nós, seus filhos, nos unamos a Ele com compaixão de seu divino esposo e o consolemos com os nossos obséquios. Portanto, os pecadores, nestes dias mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho. Nestes tristes dias, os cristãos, e quiçá entre eles alguns dos mais favorecidos, trairão como Judas o seu divino mestre e o entregarão nas mãos do demônio. Eles o trairão já não às ocultas, senão nas praças e vias públicas, fazendo ostentação de sua traição. Eles os trairão não por 30 dinheiro, mas por coisas mais vis ainda, pela satisfação de uma paixão, por um torpe prazer, por um divertimento momentâneo. Uma das baixezas mais infames que Jesus Cristo sofreu em sua paixão foi que os soldados lhes vendaram os olhos e, como se nada visse, como se o fato de vendar Nosso Senhor ele não tivesse vendo nada, né? O cobriram de escarros e lhe deram bofetadas, dizendo: profetiza agora, Cristo, quem te bateu? Ah, meu Senhor, quantas vezes esses mesmos ignominiosos tormentos não vos são de novo infligidos nesses dias de extravagância diabólica. Pessoas que cobrem o rosto com uma máscara como se Deus assim não pudesse reconhecê-las. Não têm vergonha de vomitar em qualquer parte palavras obscenas, cantigas licenciosas, até blasfêmias execráveis contra o santo nome de Deus. Sim, pois se, segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucificação de Cristo, Filho de Deus,
Nestes dias, Jesus será crucificado centenas, milhares de vezes. Assim, terminamos com essa meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. Portanto, pensai, povo de Deus, pensai, povo de Deus, vamos sair desse sono profundo de não ter dimensão do pecado, de não ter dimensão do mal. Enquanto isso acontecer, o mal só avança.